Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Aqui comigo para gravar mais uma vez, Caroline. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio da WePlancast. Quem é a Caroline na WePlan? Para quem não assistiu o episódio sobre WePlan Educação. A Caroline é a Head de Educação da WePlan Educação, que é o braço educacional da empresa WePlan. Então a gente desenvolve aí treinamentos, formações para profissionais que trabalham no setor moveleiro do país. E aqui do outro lado da mesa, Ismael mais uma vez. Sou Ismael, Head de Vendas da WePlan, responsável pelo setor comercial. E estamos em conjunto cada vez mais seguindo um propósito aí da educação, e agora com a Carol está tornando isso mais palpável e mais fácil da gente conseguir entender como educar os nossos parceiros, educar as pessoas que estão próximas de nós para atingir um resultado aí que todos esperam. Maravilha. E lembrar a galera que está ouvindo apenas em áudio ali no Spotify, nos canais em áudio, que a gente tem também um canal no YouTube. Esse canal aqui você pode colocar lá na TV para assistir. Você também pode indicar esse episódio para alguém, né? A gente estava falando, o Ismael não estava nos outros episódios, mas eu já escutei podcast que eu indiquei para o profissional que estava prestando serviço para mim. Nem ele sabia que existia um podcast na área dele. Então, olha que legal. Você que está querendo comprar móveis, ou está comprando, ou conhece alguém que trabalha com móveis, ou trabalha no setor, manda esse podcast para essa pessoa e ela vai descobrir que existe um conteúdo bem bacana nessa área, e ela vai descobrir através de você, né? Você vai estar informando ela de uma coisa que você foi atrás da informação, né? Talvez ela nem sabia que existia esse conteúdo e tá aí. Então, fica a dica. E se é a sua primeira vez que tá ouvindo, tá assistindo, também dá o feedback, escreve lá no YouTube e deixa um comentário lá para nós. Pois bem, galera, hoje vamos falar sobre cultura. O que é cultura dentro de uma empresa? Alguém pode dar um exemplo aí da famosa cultura? Bom, na minha visão, vou dar o meu ponto de vista e o Ismael pode dar o dele, mas cultura é algo, primeiramente, fundamental. Ela tem que existir dentro de uma empresa. Era algo que talvez não fosse muito falado até pouco tempo atrás, né? Ele vem se tornando cada vez mais forte, implementar isso, e é independente do tamanho da empresa. E quanto menor, né, a empresa começar a implantar uma cultura, quanto menos colaboradores ela tiver, ou parceiros, mais simples ela tem de fortalecer uma cultura e replicar isso para quando crescer, né? Atingir um crescimento aí considerável. Na minha visão, a cultura é os bons costumes, e é de fato o que rege aí a parte dos resultados da empresa. Então, uma cultura, por exemplo, de comemorar, é uma cultura interessante. Em muitos lugares não tem isso. E a gente sabe que o ser humano ele tem alguns incentivos, alguns gatilhos que fazem ele render mais, por exemplo. Tem uma cultura de feedback, a cultura dos resultados, de comemorar, de fato, de você manter uma cultura, por exemplo, de capacitação, de treinamento, de reuniões. Nós temos uma cultura aqui, desde quando iniciou o WePlan, por exemplo, que é segunda-feira, todo mundo para às 8 da manhã e nós temos 40 minutos de reunião. Então, é irrevogável, insubstituível, né? Não muda a data, o pessoal não marca nenhuma agenda, exceto se for alguma coisa extraordinária. É uma cultura, a gente tem que se comprometer, e aí a cultura ela começa a se tornar automático. As pessoas que vão entrando pro time meio que entram naquela onda lá da segunda-feira, já se programam, porque todo mundo se programa e vem pra sala. Então, acima de tudo, os bons costumes de uma empresa. Vai absorvendo a cultura, né? Como que eu vou dizer? Vai adquirindo para si, né? E a importância de ter os momentos, né? Esses rituais, essas reservas de agenda, né? Porque uma coisa é você dizer assim, olha, a gente precisa parar para se organizar, a gente tem que se organizar, a gente está desorganizado aqui. Outra coisa é você ter um espaço na agenda específico para colocar todo mundo na mesma página, para dar os feedbacks, para dizer o que a gente fez na semana passada, o que a gente vai fazer nessa, quais são as prioridades, o que vem antes, o que vem depois, dar certos encaminhamentos, coisa que não teve talvez tempo na semana passada, vai ter tempo hoje.
Então eu sempre digo, não adianta você dizer que a gente tem que melhorar e a gente tem que achar um caminho. Crie o momento propício para isso. Incentive, né? O simples fato de reservar na agenda algo para parar e pensar sobre o negócio já é um tipo de cultura de evolução, né? Que você para olhar para o que tu tá fazendo e planejar o que tu vai fazer daqui em diante. E acima de tudo, essa cultura, por exemplo, das reuniões de segunda-feira, elas são sempre pautadas por uma ordem ali de assuntos. Por exemplo, se a gente tem um assunto que a gente quer comentar no dia da reunião, esse assunto deve ser comunicado à pessoa responsável pela ata da reunião, e aí a gente vai ter, de fato, aquele assunto abordado na hora. Senão, você também dispersa, então você não tem uma organização no dia a dia. Então, acima de tudo, não é tipo, precisamos ter uma rotina de toda segunda-feira para conversar. Não, eu preciso ter, de fato, uma agenda travada com assunto travado, né? Se não dispersa muito, cada um puxa um assunto e não fica, não cumpre-se de fato o que é prioridade, né? A gente sempre foca nas prioridades, então nós temos toda segunda-feira prioridades da semana, prioridades do mês, de todos os setores, né? Então eu já consigo entender como é que está o setor da operação, consigo entender como é que está o setor lá das entregas, né? Que seria a parte de montagem, e cada um explana a sua dor, e no final disso tudo a gente entende se alguém precisa de alguma coisa, se alguém está precisando de alguma coisa. Então é de fato você instigar as pessoas a falarem se elas estão passando por dificuldades, se elas não vão conseguir cumprir um prazo e elas precisam de uma mão. Então, acima de tudo, tem que ter uma cultura com organização. Eu acredito que a gente pode fazer uma analogia também à cultura como se ela fosse, digamos que uma lei da própria empresa, né? Porque a lei, ela serve para organizar, né? Manter uma ordem. Então, a cultura, ela também vem com esse papel, como o Ismael falou. Na reunião, a gente coloca as prioridades, então a gente coloca, às vezes, se alguém precisa de alguma ajuda, tá mais sobrecarregado alguém e outra pessoa não tanto. Então, ela serve para também colocar uma ordem na empresa, né? De certa forma. Então, acho que acredito que dá para fazer uma analogia nesse sentido. Legal. E o Ismael, que tá bem desde o começo, pode dizer para nós como é que foi essa construção da cultura? Acredito que ela não é... A cultura que existe hoje não é a mesma que existia no passado. Ela deve mudar, acredito eu, né? Porque ela também tem que responder às adversidades. E como era, como é hoje e como que vocês estão construindo essa cultura? Assim, o que quais são os como que eu vou dizer assim, a maneira que vocês... Que parâmetros vocês utilizam para melhorar? Para dizer assim, olha, a partir de agora a cultura ela mudou um pouquinho, ela vai ser assim porque a gente aprendeu isso, ou a partir de agora vamos parar de fazer isso. Como é que vocês mexem nela? Eu queria entender como que ela é alterada ao longo do tempo, se é que ela é alterada. A cultura é um organismo vivo, assim, ela nunca vai... Não tem fim, ela tem só um início e uma manutenção. E algumas pessoas da empresa têm que ser os detentores da cultura, acima de tudo. Um dos principais nomes a ser o detentor da cultura hoje no mundo dos negócios é o CEO, né? A pessoa que está acima, olhando às vezes de fora para dentro da empresa, tendo um tempo de qualidade para organizar isso e ouvir, né? A cultura do feedback interno vai fazer com que a gente molde muito a própria cultura da empresa. A gente tem, por exemplo, uma cultura das reuniões de segunda, que a gente já comentou, e nós temos uma outra cultura dentro que todo mundo tem a palavra para pensar, né? A palavra e a autoridade para pensar em coisas novas, né? Como é um modelo de negócio que a gente não tem muito o que se espelhar, então a gente busca em outros modelos de negócio, em outras empresas. Por exemplo, a gente estava comentando nos bastidores aqui sobre a CIMED, que é do João Adib, que ele tem uma cultura, por exemplo, de meta de vendas, uma cultura de reunião com equipe de time comercial focado em tal objetivo, sempre com um alvo. Então a gente vai modelando para o nosso negócio e vai aplicando. Aplicar para quem é de casa é muito fácil, é tranquilo, né? Porque todo mundo está no propósito, quem não se enquadra no propósito automaticamente vai meio que saindo, né, da operação. Ainda bem que a gente se conectou com boas pessoas nesse tempo todo, pessoas que acreditam muito, então muito pelo propósito, mas eu acredito que essa cultura hoje para nós,
internamente ela está bem enraizada, né? Todos têm poder, então, para tomar algumas decisões, e desde que ela seja para o crescimento do próprio negócio, né? Que não coloque em risco a empresa, né? Então ela tem essa iniciativa. Todos já demonstraram isso através de iniciativas buscando novos fornecedores, novas propostas, novas ideias para o time. Mas quando a gente vai para o nosso time, que ele é externo, que são empresas terceirizadas, que se credenciam à plataforma da WePlan, e aí se tornam parte disso, e agora a gente está entendendo que sim, eles são a parte comercial nossa, eles são o nosso time comercial. Aí começa a dificultar um pouco mais as coisas, mas eu acredito muito no caminho que a gente está indo. Hoje, para a gente ter uma ideia, Johnny, a gente tem uma cultura de capacitação, de treinamento comercial com os parceiros. E não é uma cultura, quando eu tiver um tempo, a gente vai fazer um treinamento. É toda terça-feira, às 10 da manhã, tem capacitação 1 hora, ou às 8h30 da manhã, a gente vai moldando esse horário, mas é toda terça, irrevogável, e não tem como essa pessoa não participar, vai ficar gravado, ela vai ter que cumprir com esse objetivo. Porque a gente percebeu que sem treinamento, sem contato visual, sem de fato você estar mexendo o tempo todo, não tem muito sentido, você começa a perder o controle. Então a gente está criando, né, essa cultura cada vez maior de contato com esses profissionais. Cara, tu falou uma coisa muito legal que eu não tinha parado para pensar, que é o seguinte. Beleza, o que é o partner da WePlan? Nada mais no meu entendimento, que uma pessoa responsável para replicar o sucesso que vocês estão capacitando ela para ter. Então, com todo o know-how e todas as aptidões dela, juntando isso e com os protocolos, os métodos, os procedimentos, as métricas e tudo mais, ela vai tentar replicar esse sucesso e esse mercado que a WePlan consegue explorar. Porém, como que você consegue aplicar esse resultado num partner se você não consegue explicar a cultura para ele? Você tem uma cultura de resultado, você tem uma cultura de vendas, você tem uma cultura de feedback, mas como é que você vai fazer ele ter resultado se ele não entendeu ou não absorver essa cultura? Então fala um pouco sobre como é essa dificuldade de fazer o terceiro, o profissional, o partner, entender que muitos dos processos e das agendas dele fazem parte de um ritual, de uma cultura, de algo voltado pro tipo, pra pegada que a WePlan tem, né? E aí a gente tá falando de praticamente seria como treinar um colaborador novo, né? Do zero. Beleza, ele já vem do mercado com uma certa bagagem, porém ele tem que absorver aquela cultura para ele performar no nível que vocês esperam. E daí quando você falou que tem o treinamento toda semana, fica aquele negócio como se a WePlan também fosse a guardiã do resultado daquele partner, né? Porque ela está comprometida e sempre presente para que eles fiquem atualizados com essa informação. Então, eu achei muito importante isso de pegar aquilo que funcionou aqui dentro e depois aplicar num terceiro, e aí ainda por cima ficar monitorando, né? Sendo o guardião também para que isso funcione fora daqui. E a cultura funcionando fora da atmosfera da empresa, ela é mais complicada, né? E aí, de fato, eu acho que ela começa a virar uma cultura, né? Porque o exemplo vai arrastando e as pessoas vão vendo que a cultura do resultado a gente vem pregando há bastante tempo. Se tu for assistir aí episódios lá atrás, você vai ver a gente falando em resultado e falando que o resultado é o que cura tudo, de fato, né? É o que realmente as pessoas olham e dizem, essa empresa está tendo resultado, o que eles estão fazendo diferente? E aí, quando a gente vai para os parceiros da WePlan, a gente está num momento assim de desconstrução de algumas ideias que vêm na cabeça desses profissionais do mercado mesmo, né? Porque a arquitetura é muito romântica. E a gente vem, não sei se existe essa palavra, desromantizando a arquitetura. E fazendo com que eles entendam que a arquitetura é um negócio como qualquer outro negócio.
E para você ter um negócio, você tem que ter resultado, você precisa fazer com que ele performe de uma forma onde ele tenha renda, gere uma renda que te sustente, que faça com que você saia de um nível e vá para o outro e não passe anos e anos a vida tipo meio patinando, sabe? Essa é de fato a principal desafio. E aí quando você começa a olhar de fato como uma empresa, você vai começar a fazer um DRE, você vai começar a fazer uma meta, né? Não precisa nem a gente dizer, ó, cara, a meta é essa. Não, a minha meta é essa. É diferente. Você vai começar a fazer um planejamento estratégico. Você vai ver que vai chegar o momento de você fazer um tráfego pago, você contratar uma agência, e você vai conseguir absorver mais do que a gente está passando aqui. Porque tu imagina, esses profissionais têm a oportunidade de estar com pessoas que foram há mais de 10 anos trabalhando no segmento, tendo resultado, e aí eles estão modelando dentro dessa plataforma através dos nossos cursos, né? A gente falou, por exemplo, recentemente em captação de negócio, né? Como aprender a captar negócio, inbound e outbound, né? Eu buscando o cliente que é a carteira fria, ou eu criando um material onde o cliente ergue a mão e diz eu tenho interesse. Cara, não é simples assim, tipo, só eu lançar um produto no mercado e as pessoas dizem eu quero saber de projeto, eu quero um projeto. Mas como tu vai abordar essa pessoa, como que tu vai qualificar essa pessoa, se de fato esse cliente é para o perfil de projeto que tu faz. Então a gente criou metodologias de validação, de captação de negócio, onde eles vão poder modelar e aplicar o negócio deles, sabe? E a gente consegue fazer com que eles consigam testar isso. Então, acima de tudo, fazer com que, talvez o maior desafio, fazer com que eles entendam que é uma empresa. E uma empresa, ela precisa dar resultado. Para muitas coisas, então, da cultura, quando a gente está falando de pegar um modelo de cultura daqui e exportar ele para dentro do negócio da outra pessoa, do outro empresário, muitas vezes do profissional liberal ou de um estúdio, seja o que for, a gente está falando de alguns conflitos, né? Eles têm uma cultura, ou o profissional tem uma cultura e você quer implantar uma nova cultura. Acredito que tenha que haver muita desconstrução antes de construir. Como é que funciona isso? Por a gente entender isso, né, que tem que ter essa desconstrução, desde o primeiro contato com o partner, né, com o nosso parceiro, a gente já mostra e deixa clara a cultura da WePlan para eles. Então, desde a primeira reunião do processo de onboard, né, que a gente tem, quando um partner se torna realmente ativo junto com a WePlan, ele entra por um processo de onboarding que dura até aproximadamente 30 dias e todo esse tempo ele participa de reuniões e de um treinamento específico, né, pronto para ele, para que realmente ele conheça a cultura da empresa. Então, por a gente saber que muitas vezes o profissional vem já com certos vícios, como vocês falaram, a gente tem que, às vezes, desconstruir isso para mostrar um pouquinho da cultura da WePlan e implantar tudo isso que o Ismael citou. Ele entender que realmente não é somente ser arquiteto, ser designer, ser projetista, ele também é um vendedor. Não adianta nada ele ser um bom profissional na parte de projetos, na parte técnica, se ele não sabe vender e não sabe atrair clientes. Então, a gente vai instalando isso na cabeça dos partners para que realmente eles se introduzam na cultura da WePlan e repliquem isso. Porque hoje ainda a gente consegue manter muito perto nossos parceiros, mas daqui a um tempo, com o crescimento que a gente vem tendo, a gente acredita que esses partners que estão conosco hoje vão ser quem vai replicar, né, a cultura. Então, a gente fortalece muito isso desde o primeiro contato. E, acima de tudo, os resultados, eles sempre foram apresentados. E a gente apresenta, inclusive, a ideia de que alguns parceiros estão tendo mais resultados em função do que eles estão fazendo, as ações, né? Então, novamente uma prova social e o exemplo. E aí o exemplo vai conduzindo por que eles chegaram até tal ponto, né? A gente fala muito sobre meta, sobre ter um alvo, porque de fato você vai conseguir mirar naquilo e é aquilo que vai te puxar, né? Então, se você não tem esse alvo, é muito fácil você dispersar, é muito fácil você terminar um mês, passar para o outro mês e aquilo você não sabe se está dando bom, se não se de fato está gerando algum lucro ou não, se tu está perdendo tempo. E algumas vezes tu está perdendo tempo, porque de fato você não está conseguindo evoluir. Se tu não consegue evoluir de um mês para o outro, sair de um patamar que tu está hoje e ir para o outro, alguma coisa está muito errada. Então a gente fala sobre CRM, funil de vendas.
que é o que a gente está martelando muito. Hoje, a gente já implantou a nossa cultura de CRM e de funil de vendas dentro dos escritórios de arquitetura e design. Então, hoje eles têm uma ferramenta lá onde eles vão conseguir cadastrar o cliente deles, a gente vai ficar monitorando isso também. Nós não vamos ficar monitorando o cliente dele, mas a gente vai monitorar para a gente poder ter um painel de controles também, porque acima de tudo eles assumem um compromisso com a gente de ser um parceiro. Então faz muito sentido que a gente entenda o que acontece no dia a dia para poder ajudar da melhor forma, né? Então eles vão conseguir ter previsibilidade, eles vão conseguir entender um pouco mais sobre o controle da sua carteira. Por exemplo, clientes que querem comprar daqui um ano, como é que tu vai conseguir lembrar que ele vai estar no time de compra um ano? O CRM lembra. Tu consegue colocar lá uma data, fazer contato com o cliente e tal, que está no momento de compra, entende? Tudo isso faz parte de uma estratégia comercial. E aí a gente começa a fazer mais gestão e menos fazer pelas pessoas, né? Que essa é a principal questão. Por exemplo, eu vou sentar junto com um parceiro e eu vou pedir para que ele abra o CRM, que a gente entenda a carteira dele, entenda o porquê que esse cliente não está performando, porquê que faz 6 meses que o cara está na carteira, e entender estratégias comerciais, daí começa a ter valor as coisas. Daí a gente começa, a minha função, que é ser um head de vendas desse grande time comercial que a gente está formando, é de fato fazer essa gestão dessa carteira, entender com estratégias que a gente vem acumulando aí com o tempo de experiência, né, de como performar e como fechar o cliente. Porque a intenção não é fazer projeto, fazer orçamento a vida toda. A intenção é vender, vender mais, ter mais resultado. Então, acima de tudo, é um baita desafio, mas a gente vem vendo pontos bem positivos, tá? Que é as pessoas entendendo de negócio, mais de negócio e não tanto só focando em projeto ou desenho, ou, enfim. Para quem quer se inteirar um pouco mais e pegar uma referência, a gente gravou um episódio com a Thalita, né, que ela tem uma fala que ela fala que é muito importante, né, que projeto todo mundo entrega, né, é o mínimo que você precisa fazer, a parte técnica é o mínimo, e você precisa ir além e entregar um diferencial, você ter algo a mais, né, e acredito que essa cultura, no momento de vender o teu produto, de oferecer e de atender o teu cliente, ela vai transparecer, né, esse que é o grande trunfo da cultura, né, ela é sentida. Uhum. A cultura não é aquilo que está na parede, é aquilo que as pessoas sentem, né? É aquilo que acontece fora do horário comercial, aquilo que acontece quando o chefe não está perto. Cultura é algo, tipo assim, um organismo que faz parte do ambiente, do lugar, do comportamento das pessoas. Não é uma coisa que está escrita no papel ou num quadro, né? Então, ele é um selo de qualidade. Exatamente, e o cliente, quando ele compra, ele sente isso. Se a cultura funcionou, o cliente sente a cultura da empresa também. Tanto que muitos clientes se engajam com a cultura da empresa ou do produto, antes de mais nada, né? Então, por exemplo, você bem citou empresas de tecnologia, eu me engajo com a pegada de vocês, com a causa de vocês. Tudo isso tem a ver com a cultura, né? A empresa só consegue vender a causa dela se dentro ela já consiga vender para os colaboradores. Entendeu? Então, eu vejo a cultura dessa forma também. Ismael, tu que já passou por vários negócios, você pode dar um exemplo de cultura fraca e cultura forte? Exemplos de falta de cultura, talvez, e exemplos de cultura presente. O que isso faz de diferença no negócio? Acima de tudo, a falta de cultura é o maior problema, né? Porque você vai estar sempre apagando incêndio. Por exemplo, surgiu um problema, né? Surgiu um problema, você vai ter que reunir as pessoas, você vai ter que ligar para Deus e todo mundo e tentar resolver aquilo que ele poderia estar enraizado dentro da empresa. Então, uma simples reunião de segunda-feira resolveria isso. E eu vejo que onde tem a cultura, tem o preventivo, né? Onde tem a cultura é uma prevenção. Tu tá parando sempre as arestas, é o alinhamento de expectativas. Por exemplo, eu vou iniciar um novo projeto, eu vou iniciar um novo cliente. Eu sempre digo, um novo cliente, você tem a oportunidade de ser quem você é, né? Você pode ter sido uma pessoa ruim até ontem. Sim, a chance de começar do zero, né? Você tem um novo cliente. Certo. E aí eu falei, cara, eu não quero cometer o que eu errei no projeto anterior. Então, quando você tem isso, você pode até ter errado,
mas quando você tem a metodologia e você aplica, você vai ser uma nova pessoa. E aí quando você modela, você olhou uma pessoa fazendo, você olhou uma pessoa dizendo como faz, e aí tu joga pro teu negócio, pro teu perfil, pro teu jeitinho, eu sempre falo, né? Porque às vezes é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais agitada, mas faz, né? Só não deixa de fazer. E então eu vejo que acima de tudo a cultura é uma prevenção de problemas futuros, né? E quem não tem cultura já diz tudo, você pode até dar certo, mas ele vai só até um ponto. Dificilmente você vai vender, você vai sofrer uma venda, né? A pessoa vai comprar de você. E quando ela compra de você e nunca mais se procura, é porque de fato ela não gerou valor o suficiente. Então a gente sempre quer que as pessoas comprem, que indiquem, que recomendem, que dê um feedback positivo, ou às vezes até um feedback, tive problemas, no final tudo deu certo, a pessoa nunca desistiu de mim. Então, acima de tudo, para mim é isso, assim, a cultura. E a cultura também, ela é boa porque ela espelha, né? Então, as pessoas que não fazem parte do mesmo propósito que a cultura traz, que não vão de acordo com os valores, com a missão da empresa, acabam agindo às vezes de má fé, né? Não tem realmente essa visão uma visão boa mesmo do negócio, elas acabam automaticamente, né? Sendo retiradas por si próprias mesmo, das empresas, né? O que a gente vem vendo aí. Não é à toa que as grandes empresas estão onde estão, como o Ismael citou o caso da CIMED, pela questão da cultura, né? E as pessoas que estão lá que formam isso. Então, não tem como ter a cultura sem realmente ter as pessoas certas. Tem um exemplo recente aí que o Renan comenta sempre. Perguntaram pro cara lá, o CEO da V4, o Denner. Denner, isso não se preocupa se as pessoas que vocês estão capacitando, treinando, dedicando tempo para de onboarding, de rampagem aqui dentro, para que essa pessoa se torne muito boa, ela não vá fazer por fora alguns atendimentos lá com os clientes por fora, na cidade dele, sendo um especialista e levando a marca da V4? Daí ele falou, cara, eu não tenho como impedir isso. É impossível eu monitorar e impedir isso. Mas assim que a gente souber disso, essa pessoa tá fora automaticamente. Porque não se enquadra. Então, assim, uma questão muito mais de moral, de ética, você, onde todo mundo... onde você não está com todo mundo, mas você vestiu aquele mantra, você vestiu aquela camisa. Então a cultura, ela detém isso, né? Ela detém muito essa questão da responsabilidade e do comprometimento com a marca, de fato. E não usar a muleta, né, do tipo, já que eu já tô no terceiro funcionário e ele sai e monta uma empresa, eu não vou mais passar conhecimento. Sim. Né? Ele vai ser um robozinho, ele vai fazer o que eu mando. Ele não vai ter autonomia nem nada. Por quê? Porque eu tenho esse medo, esse problema. Cara, é uma coisa que tu não pode controlar, né? Então, não deixar de fazer as coisas porque tem isso, né? Tem que fazer apesar disso. Se tu estipulou limites, cultura também é isso, né? É estipular limites para certas coisas e caminhou dentro da regra, caminhou. Se não caminhou, tá fora da cultura. E daí separa realmente quem tá conectado e quem não tá. Então, eu acho bem importante, porque muitas vezes coisas não acontecem, né? Coisas não melhoram. Vamos dar um belo exemplo aí de cultura dentro de empresas, né? A gente não permite lanche na empresa. Por quê? Porque alguém esqueceu o lanche na gaveta e apodreceu. Cara, olha a falta de cultura dessa empresa, né? Eu vou deixar de propiciar um momento de alimentação do funcionário porque eu não consigo lidar com o problema de um funcionário. Eu não tenho cultura. Se eu tivesse uma cultura de que você cometeu esse erro, você terá que assumir isso e terá que, né, terá algum tipo de punição ou advertência, coisa assim, né? Então, assim, eu estou penalizando várias por causa de uma falta de cultura e não está explicado isso. Então, assim, eu acho que a cultura, ela também impede que o gestor, né, que a empresa consiga criar coisas novas. Porque não está claro, né? Quando não está claro, não tem limites, não tem caminho. A cultura não se constrói com medo, né? Ela se constrói com exemplo. Então, isso é importante a gente deixar sempre claro, porque, por exemplo, se usar essa mesma analogia, se a empresa disponibiliza um restaurante, né, ou uma copa para você fazer o seu almoço, o café da manhã,
e existe uma norma que todo mundo tem que lavar a sua louça, guardar a sua louça, enxugar a pia, fazer tudo o que for de higiene ali para manter o espaço limpo, porque não tem uma cuidadora, né? Não tem uma tata para fazer o tempo todo. Se uma pessoa fizer e uma pessoa nova ver, ela vai olhar, então cada um foi lá, lavou sua loucinha e guardou. É automático, essa pessoa vai lavar sua louça e vai guardar. Agora, se todo mundo chegar e jogar lá dentro da cuba, todo mundo vai jogar dentro da cuba. Então, isso é um exemplo total, né? E não adianta, que nem você falou, existiu o temor do medo que alguém, meu Deus, não vão comer dentro da empresa porque aqui vai dar cheiro ou vai ficar sujeira, né? De fato, você tem que proporcionar, porque acima de tudo, pessoas felizes vendem mais, trabalham melhor, indicam melhor a empresa. Então, a gente tem que cuidar muito com o bem-estar também das pessoas, né? Galera, eu acredito que cobrimos bem o tema. Só queria perguntar uma última pergunta, que eu tenho uma dúvida. Qual é a maior dificuldade de se implantar a cultura, essa cultura que a WePlan quer levar para o partner, de todos os protocolos, de todos os métodos aqui, de todo o trabalho que a WePlan tenta levar para dentro do negócio desse profissional, né? Porque a gente está vendo isso como um modelo de negócio tentando entrar num negócio já existente, né? A pessoa já tem um negócio e você quer pegar o teu modelo e aplicar lá. Qual é o ponto de mais conflito, assim, de mais atrito que bate nessa questão de cultura com os partners, e é uma coisa de se abrir os olhos e pensar como trabalhar melhor isso, ou como que um partner com esse tipo de cultura seria mais alinhado com a cultura da WePlan? O que vocês veem mais de complicado? Sem dúvida nenhuma, vendas. Se ver como vendedor. E colocar, tipo, vendas como prioridade, como, tipo assim, tirar o olho de vendas, cara, né? Sem venda tu não sobrevive. Tipo assim, não tirar o olho do marcador de vendas. Se não tá vendendo, tá morrendo. Se não tá crescendo, tá morrendo. Então, a questão técnica você ajusta. É muito bom ter uma nova ferramenta que acelera teus processos. É muito bom você ter pessoas que ajudem a te dar suporte diário, que a gente gosta de pedir as coisas, né? Agora, eu entender que eu preciso dar resultado é uma mudança. E que isso é uma coisa do teu trabalho diário. Tipo, você tem... Assim, não, agora eu entendi a importância da venda. Eu já sabia, mas eu maquiava muito, né? Porque ou assim, ó, eu romantizava muito isso. Ou eu achava que ela simplesmente acontecia. Aconteceria, se eu fizesse todo o resto, exatamente. né? Tipo assim, eu vou chegar aqui no horário, eu vou fazer as minhas tarefas, eu vou fazer algumas coisas. Eu sou muito boa no que eu faço. E venda vai acontecer. Não é assim, então. Não é assim. Nunca foi. É um processo ativo. Nunca foi. As pessoas, a maioria das vezes, contrataram pessoas que vendessem para eles para manter o negócio em pé. Hoje as coisas estão mudando, as coisas precisam mudar. Na base da força, né? Na base da força, ou tipo, você sempre colocando alguém fazer o papel de vendas para ti. E eu vejo que, cara, tu tem que se vender você, tem que vender o seu negócio, vender o seu serviço. Então, a cultura da venda é o maior desafio. É as pessoas entenderem que elas são vendedores, né? E eu acredito que na primeira vez que vocês falam, a ficha não cai na primeira vez. Não cai na primeira, não cai na segunda. Vai caindo aos poucos quando, novamente, né, o resultado e o exemplo vai puxando. Por que pela segunda semana consecutiva estamos falando sobre esse assunto? Na terceira, na quarta, acho que isso acaba sendo absorvido com o tempo. E uma das coisas que fortalece uma cultura é a consistência, né? Não adianta a gente... Então, um ponto muito difícil que foi iniciar, né? Essa questão dos treinamentos. Então, toda semana mostrar o quanto era importante. Porque a gente sempre fala que a educação, ela não é algo palpável. Você não consegue comprar essa caneta e já pegar ela na mão. A educação não é assim. Você é a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, a gente colocar isso é algo diferente, né? Então, a maioria dos nossos partners nunca tinha participado, acredito eu, de uma empresa que trouxesse isso, né? Trouxesse essa parte educacional. Então, o começo ele foi muito difícil, foi bem desafiador. Até eles entenderem que era necessária a participação, que era fundamental. A gente não estava ali realmente só para trazer algo raso. Era algo realmente fundamentado e coisas que a gente coloca em prática no dia a dia aqui na WePlan. Então, isso foi se consolidando e mudando por conta dos resultados. Então, a gente trazia uma estratégia num dia no treinamento. Um dos partners que estavam presentes ali ao vivo ia e colocava em prática. Deu resultado, converteu o cliente. E aí, os outros foram vendo isso aos poucos.
E aí a base foi aumentando. Cada vez mais eles estão entendendo o quanto é importante essa parte de treinamentos mesmo e estão participando aí ativamente. E os novos partners que estão chegando vão entendendo isso desde o primeiro contato com a gente. Já entra como uma verdade absoluta, né? Sim. E aí, acima de tudo, a gente está pensando diariamente em criar incentivos para quem mais detém da cultura. Né? Então, tipo, eu bonifico pessoas e profissionais que seguem a cultura à risca, porque isso também é um exemplo e é, de fato, um mérito, né? Pessoas que não seguem à risca a cultura, que às vezes até atrapalham a cultura, eles não podem ser tão beneficiados ou beneficiados igual aos outros. Tem que haver uma separação, né? Porque, de fato, as nossas regras do jogo, né? E a gente sabe que as nossas regras do jogo, elas foram estudadas para obterem aquele resultado. Então, quem não faz, é difícil você reclamar, né? Se você não fez. Então, acima de tudo, é isso, assim, né? Cultura é desafiador, você conseguir implantar. Maravilha, acho que esse assunto de cultura aqui daria mais pauta, mais tempo, nós estamos só arranhando a superfície. Mas acredito que cobrimos bem o tema, galera. Só lembrar, então, se você não ouviu no começo do episódio e tá nos ouvindo apenas em áudio, aí segue a gente lá no YouTube, @WePlanMob e @WePlanEducação, são os nossos canais. Para quem não tem o suporte do vídeo aí, a gente tá passando a boa, então vai lá e segue que tem muito conteúdo, muito corte, muita coisa bacana. Se você quer aprender mais, tá tudo lá, beleza? Agradecer o tempo de vocês, então foi muito bom falar sobre cultura e até a próxima, então. Fechou? Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu.